Então, muito boa noite. Agradecemos ao nosso irmão João pela sua prece e também pelo tema que nos trouxe na hora anterior. Vamos continuar com as parábolas de Jesus e nesta hora é esta: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos esta parábola proferida por Jesus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o velador, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Encontramos esta passagem em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Mas para compreender esta passagem ou estas passagens, primeiro é preciso entender o significado das seguintes palavras. Candeia, toda a gente sabe que é uma candeia, vem do latim candela e é um pequenino utensílio de iluminação que pode ser suspenso, algo parecido com uma lamparina, com um pavio e um reservatório para o combustível, que naquela altura na Palestina seria com certeza o azeite. Alqueire, do árabe alquei, é um recipiente que poderia ser em latão, em madeira ou até um cesto, destinado a medir cereais ou outros produtos agrícolas. Velador era um suporte usado nessa altura em madeira para suspender a candeia ou até para pôr um candeeiro por cima. E parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Era algo utilizado entre os hebreus e, como sabemos, bastante utilizado por Jesus no Novo Testamento. E na sequência do Evangelho, encontramos em Lucas: ninguém, pois, acende uma candeia e a põe debaixo da cama ou do alqueire. Coloca assim sobre um candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa escondida que não haja de ser mostrada, nem escondida que não haja de saber-se pública. Esta passagem, idêntica à anterior, encontramos-la nos Evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? E Jesus lhe responde: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. É também uma passagem de Mateus. Causa-nos uma certa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, enquanto ele, como que esconde o sentido das suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podiam compreender. Nem todos naquela altura tinham capacidade para poder compreender o que Jesus dizia através das parábolas. Mas Jesus se explica dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo seria inútil no momento, mas a vós o digo porque já vos é dado compreender esses mistérios. Jesus procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas.
Dessa forma, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que todos os que entram possam vê-la, passando assim a ideia de que as verdades, o conhecimento, não ficaria para sempre oculto. Com os homens, porém, acontece o mesmo que acontece com as gerações. Primeiro a infância, depois a juventude e, por fim, a idade madura. Ao chegar a um grau de desenvolvimento, o próprio homem procura a luz, pois a obscuridade lhe pesa. Ele tem necessidade, de alguma forma, de procurar mais. Como Deus lhe deu a inteligência para compreender e se guiar entre as coisas do céu e da terra, necessário se faz racionalizar a sua fé. Assim, a candeia não é colocada debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Tudo tem o seu tempo para chegar até nós. Assim aconteceu com a doutrina dos espíritos. O espiritismo surge assim numa época, já no século XIX, em que a humanidade estava receptiva para mais esclarecimentos, para novos ensinamentos que nos chegaram através dos espíritos de luz, com a permissão de Jesus e que Allan Kardec codificou. Através desse intercâmbio entre os dois lados da vida, a humanidade tem a extraordinária oportunidade de avançar no seu curso evolutivo. Primeiro veio Moisés, como nos disse o nosso irmão João, primeiro veio Moisés trazer-nos algo para despertar em nós. Depois veio Jesus, com o seu grande alcance e os seus grandes ensinamentos de luz, e depois, mais tarde, veio então a doutrina dos espíritos. Através desse intercâmbio, como disse, entre os dois lados da vida, a humanidade tem a extraordinária oportunidade de avançar o seu curso evolutivo. O Espiritismo vem assim lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros. No entanto, ainda há muito para ser revelado, pois os espíritos são muito prudentes naquilo que nos vão trazendo. Se ainda não disseram mais, não estão colocando a candeia debaixo do alqueire, mas é só porque cada coisa deve vir a seu tempo. Deus sabe quando as coisas devem levar o avanço necessário. Porque não existem mistérios absolutos, e Jesus dizia que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será um dia revelado. E aquilo que o homem ainda não puder compreender sobre a terra, lhe será progressivamente revelado em mundos mais adiantados. Na questão 628 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que é que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os Espíritos respondem: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. De contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Aqui os Espíritos confirmam que o conhecimento nunca foi tão elevado como nos dias de hoje.
o que prova que ele se tem vindo a fazer de forma gradual, o que vem ao encontro do que Jesus dizia lá atrás no tempo, aquilo que ele nos queria dizer com esta parábola. Mas voltando à questão das parábolas, pode perguntar-se: que proveito o povo poderia ter tirado desse conjunto de ensinamentos cujo sentido ficou oculto naquela época? Que proveito podia ter tirado o povo se Jesus se tivesse expressado de outra forma? Deve entender-se que Jesus se exprimiu assim, por parábolas, apenas nas partes abstratas da sua doutrina, fazendo da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa para a salvação. E era isso que, de facto, o povo daquele tempo necessitava saber, o que precisava saber para se salvar, para crescer, para evoluir um pouco. Tudo o que disse a esse respeito o fez de forma bem clara, ensinando a multidão de forma simples daquilo que era necessário para alcançar o reino dos céus. Sobre assuntos mais delicados, não desenvolvia o seu pensamento senão com os seus discípulos ou com criaturas mais avançadas moral e intelectualmente. Daí as suas palavras: àqueles que já têm será dado ainda mais. Portanto, todos aqueles que já sabiam alguma coisa sempre têm a possibilidade de irem adquirindo mais e mais. Desta lição do Evangelho, pode tirar-se ainda outro ensinamento. Todo o conhecimento que já está conosco, destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano, não deve permanecer oculto, mas amplamente divulgado. A candeia simboliza instrumento de iluminação, cuja chama, alimentada pelo óleo que a abastece, afasta a escuridão, assemelhando-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais que afasta a treva da ignorância. Todos aqueles que de alguma forma vão recebendo mais conhecimento, mais luz da doutrina de Jesus, precisam mostrá-la, exemplificando, tal como ele nos recomenda: que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não só desta matéria, da matéria espiritual, mas tudo aquilo que nós sabemos e que pode ser de proveito para os outros em geral, para a evolução, para o conhecimento, para o bem-estar, devemos pôr ao serviço do próximo. Devemos ensinar tudo aquilo que sabemos bem e que sabemos que é de proveito para o outro. E termino com uma pequena psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulado A Candeia, e que nos vem dizer, no fundo, a mesma coisa: faz a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida, na fidelidade à religião do dever bem cumprido, de consciência edificada no bem e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior
e aprenda a usá-los em benefício dos semelhantes e em favor de ti mesmo. Porque assim, ainda mesmo que o sacrifício supremo na cruz se te faça prémio entre os homens, adquirirás na vida eterna a glória de haveres buscado a divina ressurreição. Então é a mensagem que nos deixa Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. E por mim o meu desejo é que brilhe a luz em nossas almas, em todos nós, para que ela brilhe também em cada um dos nossos lares e depois na sociedade, nas civilizações como um todo. É assim que vamos crescendo, é assim que vamos subindo na escala dos mundos. Obrigada pela vossa atenção.